Vamos falar de amor para homem e para mulher, falar de paz, caridade. Se é isso que você quer, a Sintonia do Bem é TV Chico Xavier. Acessem a TV Chico Xavier no Facebook, no Instagram, no YouTube e fiquem ligadinhos na Sintonia do Bem. Meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, boa noite. Satisfação estarmos novamente aqui, nós que compomos os Caravaneiros do Evangelho, para trazer mais um ponto de estudo da nossa doutrina, com a palestra que vai ser feita a partir de agora. Uma pergunta eu vou fazer neste momento e voltarei a fazer outra mais adiante. Gostaria que me respondessem. Eu estou numa casa espírita? É sim ou não? Sim. É tão difícil de responder? Sim? Sim. Essa pergunta eu vou refazer lá na frente, para que a gente entenda o que vai ser trazido hoje aqui. A pergunta, vou fazê-la novamente a vocês, depois prestem bem atenção a partir de agora, que tem a ver com o que está aí no quadro. Então nós vamos falar sobre os milagres e curas de Jesus na Bíblia. Então, esses milagres e curas, mas curas e milagres são a mesma coisa? Sim, com uma pequena diferença. Aqui eu separei os milagres, que são aqueles fatos difíceis da gente entender e que não estão ligados a nós, mas muito mais à natureza, às coisas da natureza. É como antigamente o índio ouviu o trovão, não sabia o que era, e tinha medo, e para ele o trovão era um Deus. Mas aquilo é uma força da natureza, ou não? Hoje a gente tem esse medo? Tem quem tenha medo, né, do trovão, às vezes do relâmpago. Tem, mas é uma coisa que a gente sabe que não é algo incomum. E esse algo acontece das nuvens para baixo. Não é para cima, num local diferente. É aqui, conosco, ao nosso derredor. Então, esses milagres e curas, nós vamos ver que estão contidos na Bíblia Sagrada, e muito especificamente no Novo Testamento, que é onde traz toda a história de Jesus, nosso mestre e guia. É diferente. Olha, a Bíblia é um conjunto de livros que vem a partir lá dos judeus, dos hebreus, e em determinado momento houve como que uma separação. A partir da chegada de Jesus, houve essa diferenciação. Então os evangelhos estão contidos na Bíblia também, além de todos aqueles outros livros que tem ela. Mas para nós o que interessa mais hoje é entender aquilo que Jesus trouxe para nos guiar. Então vamos aqui ver sobre os milagres e curas. Eu não vou falar sobre o fato em si, vou só trazê-los aqui para a gente ir lembrando, ou relembrando. Então, os milagres de Jesus. O primeiro teria sido a transformação de água em vinho. Foi pedido por quem? Quem foi que pediu? Maria, a mãe de Jesus. Em segundo, nós temos a primeira pesca. É um momento em que os pescadores, e dentre eles Pedro e outros apóstolos, estavam tentando pescar e não conseguiam peixe. E Jesus chegou com eles e mandou que eles fossem novamente lançar as redes. E dessa vez, muitos peixes vieram. Uma pescaria enorme. Foi a primeira pesca tida também como um milagre. Isso veja que é um fato, não é um fato individual, de pessoas.
Terceiro, ressurreição do filho da viúva de Naim. Interessante que eu sempre tinha comigo que a ressurreição teria sido somente aquela de Lázaro. Quando começo a ver, acontece isso aqui, ressurreição do filho da viúva. Esse rapaz teria morrido e vinha o cortejo e em determinado momento encontraram Jesus e ele falou que o rapaz estaria vivo. E realmente ele levantou-se e houve aquela festa toda. Então houve aparentemente um milagre. 4. Jesus acalma a tempestade. Também ele estava com os pescadores e a tempestade chega e com a palavra ele manda que a tempestade se acalme e ela para. Primeira multiplicação dos pães. Essa imagem também define bem que foram encontrados 3 pães e 3 peixes. E com isso alimentou-se uma multidão de mais de 2.000 pessoas. É algo que a gente não entende, como é que 3 pães e 3 peixes deram de comer a tanta gente. 7. Jesus anda sobre as águas. Naquele momento que ele vai se aproximando do barco. Alguém veio e disse que o mestre estava vindo alguém nas águas. Quando eles olham, reconhecem que é Jesus. Aí Pedro pergunta, mestre, eu posso ir aonde você está? Ele diz, pode, Pedro. Aí Pedro começa a caminhar. Dá um passo, dois, aí afunda. É aquele momento que ele fala da questão da pouca fé. Homens de pouca fé. Segunda multiplicação de pães. Houve uma parecida, muito parecida com aquela, que também foram alimentadas muitas pessoas. 9. Pagamento do imposto. Tinha para se entrar lá na cidade, tinha que se pagar um imposto, todas as pessoas. E quando chega a vez, Jesus estava vindo com Pedro, que foi cobrado, ele disse, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas já que tem que ser pago, o imposto tem que ser pago, Pedro, vai, pesca um peixe e traz aqui. Aí Pedro foi lá, pegou um peixe na pescaria ali. Quando chegou, vinha o peixe dentro dele, as moedas correspondentes ao pagamento. Coisa difícil da gente entender, não é? A pessoa vai lá no mar da Galileia, joga o negócio ali, pega um peixe, traz ele, já vem com o pagamento prontinho. Mas aconteceu esse fato, está lá na Bíblia. 10. A ressurreição de Lázaro, que nós falamos. Que era Lázaro muito amigo de Jesus. Jesus estava em outra cidade, foram dar o recado que Lázaro estaria mal. E Jesus disse, não se preocupem. E com isso a pessoa voltou e Lázaro teria falecido. Enterraram, tá. Foi quando Jesus volta e ao chegar lá, encontra as irmãs Maria e Marta. É o maior aperreio do mundo. O seu amigo se foi e tal. Disse, não, Lázaro está vivo. Aí o que é que ele faz? A primeira providência dele, quando chega lá no túmulo, retirem a pedra. Aí é que ele depois diz, Lázaro, levanta-te e anda. Nós vamos entender isso depois, lá na frente. Então teve o caso da figueira amaldiçoada, que eles vão passando e ele pediu que alguém fosse colher um figo para ele. Chegando lá, a figueira não tinha nada, estava sem fruto nenhum. Por quê? Não era a época de frutos. Nós temos para manga, para caju, a gente tem um tempo determinado, né? Hoje está diferente, porque tem aquele que já vai a pessoa prepara lá, vai dar mais cedo tudo, mas antigamente tudo tem no seu tempo. Então não era o tempo da figueira. E ele amaldiçoa, é uma palavra que não caberia, mas está lá, a gente tem que respeitar, está lá na Bíblia. E essa figueira morre, ela seca. E essa lição é para a gente. Não é questão da figueira, não. Quando ele traz a lição é para a gente. Se a gente não se cuidar, qual é o nosso momento de dar fruto? Tem?
É qualquer um momento que nós sejamos chamados. A gente tem que apresentar o fruto. E se eu não tiver? Não é que eu vou ser amaldiçoado, mas eu vou passar por situação bem delicada. Houve também uma segunda grande pesca. A diferença, que eu achava também que fosse uma pesca só. Qual a diferença da primeira para a segunda? Essa segunda grande pesca, ela aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus ficou passeando ali pelos arredores. E chega um dia à margem, fala com os pescadores que queria peixe para fazer o jantar. E eles não reconheceram Jesus. Disse, olha, nós não temos peixe, tentamos e não conseguimos pescar nenhum peixe. Então voltem e procurem novamente. Enquanto isso eu vou ficar fazendo a fogueira aqui. Ele voltou na beira da praia e ficou fazendo a fogueira. Então eles foram lá e pescaram muitos peixes. Quando eles estavam assando o peixe, foi que depois Jesus foi repartir, foi que eles começaram a reconhecer que era Jesus. Que Jesus estava, foi depois da ressurreição. E de repente, quando eles reconheceram, Jesus já não estava mais lá com eles. Foi esse segundo momento. No caso das curas de Jesus, a cura do filho do oficial. Isso eu confundia também com aquele do centurião. São duas pessoas diferentes. Esse aqui do oficial foi o filho. Ele apresentou-se para Jesus pedindo que ele curasse seu filho. E Jesus disse que o filho estaria curado. Ele voltasse que encontraria o filho curado. A cura do paralítico de Betzata. Era um local onde tinha muitos doentes, paralíticos, e chega esse aqui, ele fala com ele, levanta, pega o teu catre e vai embora. E esse foi dito que já tinha mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, que ele estava ali naquele local pedindo, e com aquela doença dele, aquele alejo. E de repente ele pegou tudo, saiu andando e foi se apresentar lá aos judeus da época. Cura de endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Essa palavra, talvez alguém esteja estranhando. Endemoniado. Não é endemoniado. Essa palavra está vindo no Novo Testamento de... Agora esqueci o nome dele. Miro, tu lembra? Do juiz. Miro. O juiz que tem o Novo Testamento é Haroldo Dutra, justamente. Eu estou utilizando muito ele porque ele está fazendo uma tradução direta. Então é muito mais confiável do que aquelas que passaram por diversas línguas para chegar à nossa. Então ele usa a palavra endaimoniado. Por quê? Daimon, o que é que significa? Daimon. É espírito imperfeito, espírito perverso. Não é demônio. O demônio existe para nós, espíritas? Para a doutrina espírita, existe o demônio? Não. Existem sim espíritos que são às vezes muito duros, mas não são demônios. Então a palavra daimon foi utilizada por ele, está em todo o Novo Testamento dele, da tradição dele. Então, a cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, essa criatura poderia estar obsidiada. Está sendo conduzida por um espírito imperfeito. Um espírito, a gente pode chamar até um espírito mau, mas não um demônio. Então, essa palavra endemoniado é o que eu estou passando a usar a partir de agora. Quarto momento, cura de um leproso. Esse encontro aqui, realmente a pessoa leprosa, e ele toca no leproso e ele volta a ser perfeito novamente, quer dizer, fisicamente, não é? E interessante que, depois que eu fui analisar, esse camarada era que era a pessoa que os judeus não gostavam.
Como? Samaritano. Esse rapaz era um samaritano. É interessante, porque ele traz muitos exemplos de samaritanos, que eram as pessoas que não eram benquistas pelos judeus na época. Mas é justamente onde acontece a maioria dos fatos, trazendo o samaritano. Quinto, a cura do servo centurião. Esse aqui é um fato muito interessante, porque o centurião era um cidadão romano que estava lá oprimindo aquele povo. Mas em determinado momento chega esse centurião pedindo para que Jesus cure um seu servo que estava distante, não estava ali com eles. Então ele se apresenta a Jesus e pede. E Jesus, quando diz que vai para a casa dele, ele diz: eu não sou digno de que entreis na minha casa. Eu, como comandante, quando eu digo ao meu soldado, faça isso, ele faz. Então basta só, mestre, que você diga que ele está curado, que ele vai estar curado. Aí Jesus é quando ele diz que ele nunca viu em Israel tamanha fé. Foi a pessoa com mais fé que ele viu em todo Israel. Quer dizer, toda aquela criatura que ele veio para trazer a boa nova e que não estava recebendo de maneira adequada. Então esse, que era uma criatura totalmente fora do contexto, foi o que acreditou realmente na palavra. Tanto é que ele diz: volta que teu servo está curado. E realmente o servo já estava curado. Cura da sogra de Simão Pedro. Em determinado momento ele chega na casa de Simão, vai tomar uma refeição lá e tal, aí a sogra de Pedro está adoentada. E é muito interessante essa figura aqui, por quê? Porque ele está usando de algo que nós usamos também, imposição de mãos. Então Jesus está aí impondo as mãos. A doença dela não era uma doença grave. Será que nós não podemos fazer isso também? Será que nós não fazemos isso também, em determinados momentos? Sim ou não? Podemos fazer. Vamos falar disso no final. Cura dos endemoniados, gadarenos ou gerasenos. Eram dois loucos, tidos como loucos, andavam nus, correndo atrás das pessoas, totalmente desregulados. E foram curados. É aquele fato quando é dito negócio dos porcos, não é? A legião de porcos, ele mandou. O que o porco tinha a ver com aquilo, meu Deus do céu? Não sei por que colocaram aqui, porque a legião de porco recebeu a legião de espíritos maus e se jogaram, se afogaram os porcos, que não tinham nada a ver com a história. Mas está dito lá, é um fato. A cura de um paralítico em Cafarnaum é aquele que, não encontrando passagem pela porta, colocaram-no na sala através do teto. Isso é um fato muito interessante, porque no momento, Jesus, quando o paralítico chega lá, está cercado de judeus, do pessoal lá do Sinédrio, que já estavam tentando pegar Jesus para derrubar. Então Jesus aqui é que diz: os teus pecados estão perdoados. Aí reclamam: quem é esse que perdoa pecados? Se os nossos pecados só podem ser perdoados por Deus. Aí Jesus rebate. Então, adiantaria eu dizer: levanta-te e anda. Não era melhor que eu diga que os teus pecados estão perdoados? Mas já que vocês querem assim, levanta-te e anda. Disse para o paralítico. E esse levantou-se e saiu caminhando. Foi uma outra passagem bem interessante. Nesse caso aqui da mulher, é hemorroísa. Essa mulher tem um sangramento há mais de 10 anos. E no meio da multidão ela vem e toca nas vestes de Jesus. E Jesus sente, para, diz: quem me tocou? A apóstolo estava lá e disse: mestre, tanta gente aqui, quem vai saber se alguém tirou de mim uma virtude? Então foi a mulher que inclusive plantou. E com esse toque ela ficou curada. Temos o caso da cura de 2 cegos. O cego também eu pensava que era um só.
Mas tem cego aqui, tem uns 6 que foram curados por Jesus. Nesse fato aqui de Mateus, só foram esses 2. Então, mais na frente teve a cura de um outro endemoniado mudo. Quer dizer, era uma pessoa que estava obsidiado e era mudo. E ficou curado tanto da obsessão quanto da mudez. Houve outra que foi a cura do homem da mão atrofiada. Isso lá dentro do sinédrio, lá da sinagoga. E, veja, as vestes dele já mostram que ele era um daquele pessoal lá da religião. E o fato é que foi curado, essa cura foi no sábado. E já provocando Jesus, pegaram essa pessoa e levaram lá no sábado para fazer essa cura. Aí Jesus deu a resposta lá para eles. Mais um endemoniado, esse cego e mudo. Temos também a cura da filha da Cananeia. Como aquele centurião era outra criatura que tinha nada a ver com a questão religiosa ali daquele local, que era tido também como uma pessoa de má fama, mas trouxe a filha e ela foi curada. A cura de um endemoniado epilético. A epilepsia era tida, e pode até acontecer muitas vezes, do epilético também ser obsidiado. E esse obsessor provocar muitas quedas dessa criatura. Porque há um corte, a epilepsia hoje estudada, bem estudada, sabe-se que é uma questão elétrica, que dá aquele curto e a pessoa fica sem controle. E muitas vezes pode ser provocado também. Não a doença, mas o momento, o fato. Então era o caso desse aqui, endemoniado epilético. Cura de um surdo-gago. Cura de um outro cego em Betsaida. Cura de um cego de nascença. Cura de uma mulher encurvada. Cura de um hidrópico. Tinha chamada barriga d'água. E aquela, acho que todo mundo já conhece, a cura dos 10 leprosos, que esse é o fato em que, como está mostrando aqui, dos 10, só um volta para agradecer a Jesus. Então esse que voltou, com certeza ficou curado. E os outros 9? Possivelmente caíram novamente na gandaia e voltaram a ser o que era, ou a ter uma situação bem piorada. Mais um cego, que é o cego de Jericó. Ele soube que Jesus ia passar por lá e levantou-se e saiu gritando para Jesus, pedindo a cura. E realmente foi curado. E em determinado momento Jesus usava de quê para curar a cegueira? Saliva com barro, com terra. Fazia a lamazinha e passava. É aquela saliva nossa, é como um animal. Como é que o animal se cura? A grande maioria. O gato, o cachorro, tem um corte. Ontem eu estava assistindo o programa e tinha um leão cortado da briga e lambendo. Então, a nossa saliva tem propriedades curativas. Agora, não é para a gente sair cuspindo aí a tudo, está direito, não. Jesus sabia o que estava fazendo, mas tem isso aí. E, por fim, a restauração da orelha de Malco, aquele soldado que foi no momento da prisão de Jesus, em que Pedro corta a orelha desse rapaz e Jesus vai e recoloca no lugar no mesmo momento, que foi um momento muito interessante, porque Pedro foi a base do cristianismo. Ele quem deu o contorno geral do início do cristianismo. Se ele não tem feito isso aqui, Jesus tem recolocado a orelha, Pedro estaria com um débito enorme. A tentativa de homicídio. Houve um corte, foi utilizado. Tanto é que ele diz, guarda, embainha a tua espada, porque quem com ela fere, com ela será ferido. Com isso ele tirou esse possível débito
de Pedro. Não, Pedro estaria talvez ameaçado de nem completar aquela missão dele. Com isso não, quando ele recolocou no lugar, a coisa voltou a ser o que era. Então, perguntas. Perguntei a minha primeira pergunta, se a casa era espírita, foi dada a resposta de sim. Ou não? Sim. Bom. Agora a pergunta é, quantos milagres Jesus fez? Nenhum, vários. E aí? Nenhum ou vários? Não é bíblico, são vários. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí? E aí está na Bíblia. Eu estou fazendo a pergunta. Quantos milagres Jesus fez? Foram 12 milagres. Pronto, 12. Nenhum, vários e 12. Alguém mais fala? Nenhum? Por que eu fiz a pergunta? Se eu estava na casa espírita. Porque nem tudo que a gente ouve ou que a gente aprendeu é a realidade de conformidade com a doutrina espírita. Nem tudo. Jesus fez algum milagre? Vejamos. Quem nos vai dizer pela questão, se eu pergunto na Bíblia, sim. Pelo catolicismo? Sim. Pelo protestantismo? Sim. Pelo judaísmo? O judaísmo não acredita em Jesus, não tem Jesus. Mas não são ateus. Nós acreditamos em Deus, foram os primeiros a acreditar em Deus. Só que eles não acreditam em Jesus. A partir de Jesus houve o desvinculamento. Aí apareceu o cristianismo. Os judeus continuam lá. Mas é o pensamento deles. Então, pelo pensamento católico, Jesus fez milagres. Pelo espírita, fez? Aí o que nós vamos ver aqui. Os milagres existem? O espiritismo faz milagres? Deus faz milagres? Então nós espíritas devemos procurar a nossa codificação. Lá onde nós temos. Primeiro, ver o livro dos Espíritos. Segundo, o livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, Céu e Inferno. E quinto, a Gênese. Essa Gênese não é a Gênese bíblica, é a Gênese espírita. Nela é onde nós devemos nos basear. É um dos livros da codificação que devemos ler e poucos de nós lemos, poucos de nós temos conhecimento. Então, nesse livro vem falando sobre a questão dos milagres e as previsões segundo o Espiritismo. No nosso caso, hoje, de estudo, os milagres. Então, vamos aqui ver o que é o livro deles. Então, os milagres segundo o Espiritismo. Isso está no capítulo 13, no item Caracteres dos Milagres, nesses pontos. Os milagres no sentido teológico, o Espiritismo faz milagres, Deus faz milagres, aquelas perguntas que nós fizemos antes, não é? O sobrenatural e religiões. Então, a nossa resposta vai ser através do que tem na codificação espírita. E vamos depois explicar por que não devemos aceitar os fatos que aconteceram. Não estou dizendo aqui que os fatos não aconteceram. Eles aconteceram. Mas não podemos considerá-los milagres. Quem quer e aceita, sim. Doutrina a Igreja Católica, os protestantes, os evangélicos, todas as religiões que
acreditam em Jesus, pode ter esses fatos como milagres, mas nós não, pelo seguinte. Porque os milagres no sentido teológico, o que seria milagre? Algo admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Contrário. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. O que é que Jesus falou quando chegou para nós? Eu não vim derrogar as leis. Está na Bíblia. Porém, fazê-las ser entendidas. Vim fazê-las cumprir. As leis divinas, a gente está falando das leis divinas, que são leis que estão aonde? Estão aonde? Não, as leis elas estão aonde para nós? No nosso ser, no nosso espírito. Elas estão entranhadas, a gente não compreende ainda, mas elas estão conosco. Porque isso é uma lei universal, não é da Terra, é do universo. Ela já vem entranhada em nós, que somos personagens que fazemos parte desse universo. Então, como é que nós vamos entender isso? Vamos pegar aqui o exemplo de Lázaro. Será que naquela época o pessoal sabia que existia um fato denominado catalepsia? Eles sabiam naquela época? Não sabiam. Mas hoje é um fato comum? Quantos nós já soubemos que tidos como falecidos foram enterrados e depois foram encontrados virados? Quer dizer, eles não estavam mortos, estavam num estado cataléptico ou de morte aparente, mas não estavam mortos. Então Jesus, autoconhecedor de tudo isso, ele que sabia trabalhar como ninguém. Por quê? Porque Jesus foi o criador desse planeta. Ele tem sob o seu poder todas as coisas, toda a energia, tudo que a gente imaginava nesse planeta, ele tem o controle. Então ele sabedor naquele momento que foi procurado, que foi dito que o seu amigo estava num estado de saúde muito difícil, não se preocupem. Então o que ele disse? Que ele sabia. Tanto é que quando chega lá, o que é que ele fez? A primeira coisa, retira a pedra. Por quê? Porque ele já estava há dias ali dentro. Praticamente a respiração dele era a mínima possível. Se a pessoa ele diz, Lázaro, levanta-te e anda, com a pedra fechada, imagina o mormaço que tinha ali dentro. Era uma caverna. O que é que ia acontecer? Lázaro teria realmente falecido. Porque ele não ia ter ar para respirar. Quando ele mandou abrir, a lufada de ar entrou. Então, Lázaro, levanta-te. Porque ele sabia, e ele tinha o comando de tudo aquilo. Isso é um milagre. Ele é um milagre porque a gente não conhecia, não sabia o que poderia ter acontecido. Mas no momento que eu sei o que pode ter acontecido, deixa de ser. Porque é algo possível, já não é algo impossível. É algo possível, totalmente possível. Porque quantos casos depois nós não vimos? Então, todos os casos aqui tidos como milagre têm as suas respostas em algo que a gente ainda não entende. Quando eu falei, quando Jesus estava lá impondo as mãos, curando, a gente não pode fazer isso? Ou não? Nós podemos sim, desde que a gente acredite. Nós temos energias que podem se tornar curativas. Ah, mas eu sou uma pessoa, não presto, eu sou uma pessoa de mundo elétrico, não tem nada a ver. Tem não. Chega um momento que você vai servir de instrumento e você vai ser usado como instrumento e a coisa vai acontecer. É um milagre? Não, gente. É uma lei, uma coisa nova que a gente não entende. Nós temos conosco e não sabemos trabalhar. Então, esses milagres, quando ele fala aqui, é nesse sentido. Por que a igreja aceita o milagre? Porque faz com que se torne uma pessoa santa. Ah, eu sei quem fez milagre. Pode ser que tenha acontecido através daquele ali?
Pode, como pode acontecer através de nós também, da mesma forma. Aí isso aí torna aquela pessoa um santo. Vamos atrás da história daquela pessoa. Às vezes é uma história horripilante. Não, mas fez um milagre, aí se tornou santo. Não é por aí, gente. Foi um instrumento, um bom instrumento naquele momento, o que não mudou a sua história. Pode ter diminuído, sim, mas não ter mudado a sua história. Então, o que acontece? No caso de Lázaro, é uma lei que era desconhecida na época e hoje é conhecida. O que acontece hoje, o médico chega lá e coloca lá no aparelho e tal, aí está dando um pulso. Quando a gente tem que ter o quê? 70, 80, aí está dando um pulso o coração. Era para estar morto, sim, mas não está, ele está ali, bate aquele batidinho. O corpo também não está precisando de tanto, e a pessoa está ali num estado de morte aparente. Então não houve milagre. O Espiritismo faz milagre? O Espiritismo veio revelar novas leis e explicar o que nós estamos tentando fazer agora com relação a Lázaro. Consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Conhecida uma lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem de causas naturais. Então hoje nós sabemos que Lázaro estava numa morte aparente por conta do estado cataléptico. Simples assim. Ou não? Quem quiser continuar acreditando no milagre, fique à vontade, não tem problema nenhum. A fé cura. Ela não faz o milagre, ela pode modificar a pessoa, receber, potencializar o recebimento de novas energias que promovam aquela cura. O que não é um milagre, porque há uma manipulação, talvez não nossa, no estado físico, mas de entidades outras que trabalham, vamos dizer, Bezerra de Menezes, que tem uma equipe que cuida, quando a gente pede, em determinado momento, as coisas vão acontecer. Eu posso pedir, eu peço. Bezerra de Menezes, que ele esteja naquele momento dando o seu apoio, trazendo aquilo que é possível. O que acontece? Aqueles irmãos que trabalham com ele fazem a manipulação das energias e aquilo ali pode se modificar tranquilamente. Então são leis que a gente não conhece, mas que existem. Deus faz milagre? Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, por quê? Sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário derrogá-las. Ah, mas para mim, Deus é poderoso. Por que é poderoso? Porque faz milagres. Se ele não fizer, então não é poderoso. Não é nada. Eu estou atrelando a uma coisa. Ele precisa fazer milagre para me provar que é Deus, que ele tem poder? É necessário? Não. Nós já somos um milagre, vamos dizer assim. Estar aqui é um milagre. E nós estamos dependendo de quem? Dele. Simplesmente dele. Então vejam que às vezes a pessoa quer se dar importância a mais. Aquela importância não necessária. Aí Deus, é porque Jesus. Aí tem tanta gente aí derramando Jesus, mais de 2000 anos. Tem gente ainda dando facada em Jesus, derramando sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. O sangue já foi lá naquele momento. Ele se desfez. Passou a fazer parte do universo, como o nosso também vai se diluir. Vai voltar a fazer parte dos elementos da terra. Não é o sangue de Jesus que tem poder. A palavra, o que ele deixou dito, se a gente cumprir, se a gente fizer, se a gente for pôr em prática, sim. Mas não adianta eu ler a Bíblia toda, todos os evangelhos, e chegar ali e não aceitar um irmão. Não, você não é meu irmão porque você não é da minha região.
O que é que Jesus fez com todos aqueles com quem ele encontrou? A gente aprendeu a perdoar? Né? A gente aprendeu a perdoar? Então a gente não está com Jesus ainda. Jesus está aqui, com toda certeza, mas nós não estamos com ele. Estamos ainda distantes, que a gente só vai passar a fazer parte dessa irmandade quando a gente estiver amando realmente. Gente, amar, dizer é fácil. Praticar. Então, sobrenatural é religiões. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso, ou seja, dos milagres, é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Porque eu só acredito em Jesus, só acredito em Deus se ele fizer isso para mim. Eu vou ser um privilegiado. Ele me deu a saúde. Não, gente, não é assim não. Procure na Bíblia, nos Evangelhos, qual foi o momento que Deus teve Jesus como prioridade. Ele deu privilégio para Jesus. Em que momento Deus privilegiou Jesus? Alguém sabe? Alguém já leu isso aí? Porque se leu, me passa, que eu quero ver. Jesus não teve nenhum privilégio. Pelo contrário, ele passou por situações as mais difíceis possíveis para que a gente visse e tomasse aquilo como exemplo. Não era por merecimento dele. Ele não estava pagando débitos, ele veio nos mostrar. Olha, eu, como mais perfeito daqui desse planeta, estou passando por isso, imaginem vocês. Imaginem vocês. É nisso que nós temos que pensar. Então vamos concluir aqui. Essa conclusão, estou reforçando, é conclusão espírita. Eu estou falando isso porque eu estou numa casa espírita, segundo me falaram. Eu estou falando isso porque estou numa casa espírita. Os milagres não existem. O Espiritismo não faz milagres e nem Deus faz milagres. Quem tiver dúvida sobre isso, pegue a Gênese, está bem detalhado lá, milagres, e leia bem tranquilamente aquele livro, que tem muita explicação boa, muita mesmo, para a pessoa entender, porque é essa a função do Espiritismo, fazer com que a gente entenda aquilo que é incompreensível em determinado momento. Nós temos enraizado ainda, dentro de nós, muita coisa, não é de agora não, gente. Lá do passado. Tantas e tantas encarnações, a gente recebendo informações equivocadas. Não é culpa do catolicismo. Não é. Foram culpa dos homens que faziam o catolicismo. E muitos deles podem até estar aqui. Pode ser um de nós. A gente ensinou muita coisa errada e praticou muita coisa errada também naquele tempo. Hoje a gente está para modificar. Hoje está para mudar. Tanto é que o Espiritismo, a finalidade principal dele qual é? De transformar o homem. Eu digo homem e mulher, que é no sentido geral. É de que a gente se transforme em pessoas boas. Jesus, a mensagem todinha de Jesus, de todos os evangelhos, param numa só palavra, que é amor. Ele fechou aqui, ama teu inimigo. É difícil a gente amar um amigo. Mas se a gente conseguir amar esse inimigo, a gente está no caminho. Porque é isso que nós precisamos. Aprender a nos amar. Então, finalizando, lá em Mateus 10, 8, nós temos Jesus falando isso para todos nós. No momento ele estaria falando para os apóstolos. Se nós estamos seguindo aquilo que estou tentando seguir aquilo que Jesus deixou, nós também fazemos parte deste apostolado. Ou não? Sim. Nós somos apóstolos também
bem católico, não, mas somos. Então ele disse lá o seguinte: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimônios. De graça recebestes, de graça dai. Ele está dizendo isso para quem? Para nós, todos nós. Ele estaria mentindo se a gente não conseguir isso aí? Ele estaria falando uma coisa impossível de ser feita? Quando ele diz curai? Todos nós temos essa capacidade. Não estamos sabendo ainda utilizá-la. Mas todos nós temos. Curar enfermo, erguer mortos. Mortos aqui tem um outro sentido. Porque a doutrina matou a morte. Que a doutrina nos diz que a morte não existe. Existe uma outra realidade. A gente sai dessa para uma outra, que é a nossa principal. Quando a gente sai desse planeta Terra, dessa vestimenta grosseira, nós voltamos para a nossa pátria-mãe, que é a pátria espiritual. E depois voltamos novamente para cá, para dizer se aprendemos a lição ou não, se vamos passar de ano ou não. E assim a gente já vem de milhares e milhares de anos nessa mesma luta, sem aprender, no entanto, aquilo que foi deixado para nós, para o nosso bem. Porque nós temos, dentro da doutrina espírita, muitas pessoas, umas que são, outras que se consideram médiuns. Eu falo isso na questão, não é a mediunidade geral, não é a mediunidade ostensiva. Porque eu digo, uns que são e outros que se dizem. Porque tem muita gente querendo brincar de ser médium. E é um perigo muito, mas muito grande mesmo. É um desmanchar tudo que a pessoa fez, talvez em 2, 3 vidas anteriores. Porque não é brincadeira. É um trabalho que está sendo feito para que a gente, ao chegar no plano espiritual, esteja mais tranquilo. Aquele que recebe a mediunidade ostensiva para um trabalho grandioso, ele tem que saber ser médium. Dai de graça o que de graça recebeste. Não é isso que nós vemos tantas vezes. Aí a pessoa chega lá, recebeu um cheque em branco, que podia apagar milhões e milhões de débito. Aí volta para lá com mais débito ainda. E o cheque na mão, todo rasgado. Então a gente tem que ter muita responsabilidade para entender tudo isso. Curai, erguei mortos, purificai leprosos. Podemos sim, mas com responsabilidade. Com consciência de saber o que está fazendo. Em nome de Jesus. Nem sempre é em nome de Jesus. Para se usar o nome de Jesus, nós temos que ter aquele algo já, digamos, de pureza. Eu não posso usar o nome de Jesus. Eu posso curar por mim mesmo, com a ajuda de Jesus. Porque Ele determinou isso para nós. E de curai os enfermos. Erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai daimônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, gente, nós somos criaturas importantíssimas nesse planeta Terra. Estamos num momento delicadíssimo. Não precisamos arranjar mais débito, além daqueles que já temos. Pelo contrário, devemos ir aprendendo a reconhecer Jesus naquilo que Ele deixou de evangelho, para que a gente se aprenda a amar e assim possa passar esse amor para os outros. Porque só assim é que teremos um planeta totalmente modificado, totalmente dentro daquilo que Jesus gostaria que fosse. Então, que Jesus nos abençoe nesse momento, trazendo através dos bons amigos espirituais aqui presentes, dos mentores da casa, dos nossos mentores em particular, bênçãos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio, para que possamos continuar a nossa caminhada em busca de reconhecer no Evangelho que Jesus deixou para nós o caminho a ser seguido. Que Jesus continue conosco hoje e sempre. Muito obrigado.
Virou. Virou, paga ali. Mais uma vez, agradecidos estamos aqui pelos nossos irmãos que vieram nos trazer tão belas palavras, tão bons esclarecimentos. Hoje, minha gente, o passe é coletivo, ou seja, ele tem a mesma validade, tanto aqui na cabine, basta que a gente se concentre e realmente esteja concentrado e pensando em Jesus nesse momento. Vamos nos colocar da melhor forma possível e vamos relaxar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecidos por este momento, por esta oportunidade. Dai-nos a sabedoria, o discernimento, dai-nos um coração puro e cheio de amor, para que mais uma vez, aqui na carne, sejamos caminho da paz, da fraternidade, para que possamos aproveitar este tão bom momento, o hoje, o agora, o já. Dai-nos um coração de bondade, substitui em nós o ódio pelo amor, que possamos espalhar a paz aonde vamos. Não, milagres não, porque milagres não existem, mas possamos, com o muito que temos dentro de nós, espalhar as sementes da paz, do amor. Visita os nossos irmãos, onde quer que esteja e onde quer que haja sofrimento, que lá tu possa estar, nos guiando, nos fortalecendo. Coloca dentro de nós, de cada um de nós, a tua sementinha de amor, para que a cada dia e a cada passo nós possamos diminuir os nossos débitos, fazer de nós criaturas melhores. Neste primeiro dia da nossa semana, abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos essa semana que começa. Abençoa o nosso país que passa por momentos tão turbulentos. Mas sabemos que estás no comando e não temeremos, não teremos medo. Abençoa os nossos governantes que estão para chegar, que tenham luz e discernimento para governar o nosso povo. E abençoa a cada um de nós, os nossos entes queridos e aqueles com quem temos dificuldade de convivência, para que com a vossa ajuda consigamos caminhar sempre para frente, para cima e para Deus. Que assim seja.